Olá, hoje são 20 de agosto, Brasília. A capa do vídeo diz hoje, tiramos o Bozo, mas o país está desmelhorando. Isso aqui, pessoal, é uma metáfora, né? Não fiquem assombrados com essa imagem aí, porque é a realidade que está acontecendo. Tem gente atolada naquela substância marrom até o pescoço, pensando, se eu pudesse pegar um avião e sair daqui, eu saía, como eu já vi muita gente dizer, porque a situação se degringolou de uma maneira que 99% das pessoas não se deram conta ainda. Então essa foto, pessoal, é uma metáfora, como eu disse, descrita pelo autor da Distopia, 1984, George Orwell, e que ao ser perguntado por um jornalista lá 70 anos atrás, como é que ele via o mundo no futuro. E ele diz, olha, eu vejo o mundo no futuro, uma bota apertando uma cabeça de uma pessoa contra o solo. Então, aí ele disse tudo, né? É uma maneira mais rápida da gente perder uma guerra é fingir que não está dentro dela. Então as pessoas fingem que não sabem dentro da porcaria que a gente está, e aí tá tudo bem, né? Existe uma guerra do consórcio Lula, PT, STF, contra o resto do país, contra os conservadores, contra as pessoas de bem, contra a liberdade, contra as pessoas que pensam, e aí jornalista, empresário, advogados, aqueles que se atrevem a falar ou a criticar, eles são contra o pensamento, tem que ter o pensamento único e se filiar ao partido das trevas único, né? Então eles são contra os conservadores, são contra a família, contra a liberdade, contra os costumes, contra as ideias, contra a pátria, contra a soberania da pátria e contra a república, que é a coisa mais importante do mundo, né? E esse descondenado, ele acha que a ditadura tem que funcionar que nem lá na China, assim, onde ninguém pode reclamar, só trabalhar e ficar quieto e obedecer. Não é assim que funciona. O brasileiro não vai se adaptar a esse tipo de coisa. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é que tiraram o Bolsonaro, né, e que agora tudo vai melhorar. Será? Eu pergunto, será que vai melhorar? Eles não, só tem um porém, né? Eles me apontem, qualquer pessoa me aponte alguma coisa que de fato melhorou, exceto para o pessoal da esquerda. Talvez a elevação dos impostos, talvez a volta do imposto sindical, a volta do dinheiro para a imprensa, talvez o apagão seja bom, talvez a perseguição aos opositores, as prisões sem crime seja bom, talvez o fim da liberdade de expressão seja bom e por aí vai. Então, meus amigos, se inscrevam nesse canal, né? Eu vou mudar a capa dos vídeos para não chocar as pessoas mais sensíveis. Recomendo que as pessoas menores de 14 anos não vejam isso aqui, porque, olha, vejam só uma cabeça sendo pisoteada. Jogar bola com a cabeça do Bolsonaro pode, bater na professora pode, fumar maconha pode, muita coisa pode, só não pode essas capas que ferem a sensibilidade das pessoas. Bom, meus amigos, os jornalistas da extrema imprensa, aí, Mônica Bergamo, Miriam Leitão, Lauro Jardim, Vera Magalhães, o Noblat e dezenas de jornalistas aí, eles ficam o tempo todo tentando passar pano para as barbaridades que acontecem, dizendo que o desemprego está alto, mas está baixo, que a coisa está despiorando, que o cenário econômico... essa aqui é da Miriam Leitão. O cenário econômico não está desastroso, mas também não está muito positivo. O que ela disse aí? O Lauro Jardim. Bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023 com recessão. Mas isso pode ser o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. E outros aí disseram que Lula acertou sobre o BNDES, para ficar comandando o BNDES, apesar de ter errado, e esses absurdos, assim, esses jogos de palavras que não dizem coisa com coisa e passam pano para a corrupção. Então, os jornalistas, eles sempre souberam reconhecer que a censura é uma coisa horrível, né? Fosse com o nome que tivesse, qualquer disfarce, mas agora eles acham que é inadiável a regulamentação da internet, a censura, para evitar fake news, para evitar o discurso de ódio, para evitar os atos antidemocráticos, tem que censurar tudo. Mas quem é que fala em discurso de ódio o tempo todo? Quem é que vai para a televisão, para as redes sociais ameaçar as pessoas? Hoje, os militantes de redação, eles lutam para a implantação dessa regulamentação para ajudar e bajular os ditadores, Lula, Dino, Alexandre, e já estão lá no Congresso, tem vários projetos de leis lá
com regime de urgência, cada uma com um título diferente, né, para iludir, para enganar, para na calada da noite eles censurarem tudo. Isso aí só cego não vê. Ah, mas a capa do vídeo é horrível. Então, meus amigos, eu como advogado até tenho vergonha de juristas aí que engolem sem náuseas esses inquéritos ilegais que destroem o princípio do contraditório, do direito à ampla defesa, do devido processo legal, né, violam as prerrogativas dos próprios advogados, a falta de acesso aos inquéritos. Advogados são maltratados em presídios, como eu já fui, né, eu já trabalhei nisso, principalmente, né, claro que não é em todo lugar. E o Ministério Público finge ignorar que cabe a ele, está aqui na Constituição, as prerrogativas, as funções do titular da ação penal, que é o Ministério Público, que tem que fiscalizar isso. Tem aqui um artigo lá que diz assim, ó, lá no artigo 128, o Ministério Público diz assim, ó, funções, né, são funções institucionais do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. E também o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Ele é o titular, ele tem que fiscalizar a lei, ele tem que estar atento a essas barbaridades. Mas eles, com o passar do tempo, eles começaram a assistir assim, com a passividade bovina, tudo que está acontecendo, né? E eles ficam quietos. Na semana passada, um dos líderes aí da PGR, eles passaram a participar dessa virulência aí do ativismo judicial, resolveram a se juntar a essa insensatez para tornar mais veloz e mais brutal as perseguições contra os cidadãos de bens e contra os crimes que nem existem. E o Estadão, que ele é um boletim do PT, né, disse que os militares avaliam que a justiça, diga-se STF, está esticando a corda e gerando instabilidade nas Forças Armadas. Só rindo, né, pessoal? Olha aqui, ó, eu acho que o povo não está nem um pouco preocupado com os generais melancias, com os Etigóias, com os Mourãos, com os Tomás, com os Stanford, com o Paulo Sérgio Nogueira, a Davi, etc, etc. Eles estão com o sistema garantido, eles estão com a sua vida ganha, né? E o povão que se expôs, eles não estão nem preocupados com isso aí. E os militares de baixa linha de comando, o pessoal aí subalternos, oficiais subalternos e os praças, né, de subtenente ao soldado, coitados, viraram massa de manobra, né, a vaselina do PT para ferrar com a população, porque eles não defendem nada, eles não têm autonomia, não defendem nada. As revoluções que aconteceram, as quarteladas que aconteceram no Brasil, começaram sempre por aquele pessoal que está abaixo da linha de comando, porque eles viram que os comandantes, eles se aliam ao sistema e dane-se. Então, se alguém acha que o general Dias e os demais colegas dele serão presos ou processados por terem facilitado aqueles atos do dia 8 de janeiro, estão muito mal enganados, não vai acontecer nada. Né? Quanta inocência, quanta ingenuidade pueril das pessoas. Por que as pessoas não se interessam em estudar guerra cultural, ver essas coisas aqui, ver guerra de informações? Porque eles não desconfiam que nós estamos no comunismo, que nós estamos num autoritarismo, com ditadores mandando no país. E agora um juiz aí disse assim, ó, abre aspas, estão inovando para preservar a democracia, fecha aspas. Preservar uma ditadura autoritária, porque essa história de democracia, você sabe como é que significa isso, o que significa, e o descondenado já declarou isso alto e bom som na reunião do Foro de São Paulo, que a democracia para eles é uma fachada para eles atingirem o objetivo que eles querem. Tá ruim assim? Tá bom assim? Deu para entender? Bom, não posso botar uma capa porque vai ofender vocês. Mas a capa do vídeo eu vou ter que trocar, né? Onde é que já se viu uma cabeça apertada por uma bota? Que coisa horrível, que metáfora horrível, isso não existe. Mas as frases que o Lula diz toda hora, que tem orgulho de ser comunista, que essa gente tem que ser eliminada, que isso, que aquilo, isso aí não choca ninguém, isso aí isso é bobagem, né? Então, pessoal, a morte do prefeito Sérgio Danello também não chocou ninguém. As delações do ministro Palocci contra o PT também não chocou ninguém. Isso que ele tinha provas. Não, mas deixa pra lá, esse cara tá louco. Né?
Ele apresentou as provas, cadê as provas? Ah, não, mas isso aí não interessa. E outra coisa, então, para finalizar, aquela reunião que acabou gerando a cassação política do Bolsonaro, a reunião de 2022 lá com os embaixadores, tudo aquilo que ele falou na reunião, o agora na CPMI aí o hacker do PT, o Delgatti, falou a mesma coisa. Inclusive indicou quem era o criador do código-fonte, que pode ser manipulado, que não há transparência, que babá. Ah, mas aí não, deixa isso para lá. O problema é o Bozo. O Bozo é que é o problema. Não é Bozo, não é coisa nenhuma. O problema é o comunismo, é o socialismo. Então, meus amigos, só para terminar, vou deixar para vocês aqui, ó, esse livro que eu sempre indico, Arquipélago Gulag, de Alexandre Solzhenitsyn, da Biblioteca do Exército. Ele está de graça aqui em PDF, porque vocês não acham mais esse livro em biblioteca. Não acham. Esses livros aí que falam mal do comunismo, vocês não vão encontrar mais, mas tem aí, né? Para vocês baixarem e verem o que é uma ditadura marxista, comunista, seja lá do jeito que for, e o que eles fazem com as pessoas. E o que ele relata nesse livro aqui é o que nós estamos vivendo agora, ipsis literis. E deixou um filme também aqui para vocês, que é um filme que é obrigado as pessoas lerem, para entender o que é os indígenas, o que é essa campanha aí do desmatamento, essa campanha de perseguição ao agronegócio. Você tem que ver Cortina de Fumaça. Está ali o link, entre ali, é um documentário do Brasil Paralelo, atualíssimo, as pessoas precisam ver para entender o que está acontecendo. Por favor, pessoal, isso é importante, isso aí é uma coisa tão necessária que pode nos garantir a vida ou a morte, a independência ou a escravidão.